Boa noite a todos, Deus abençoe. Já vamos dar início aqui à nossa mensagem. Hoje é o 6º dia da nossa quarentena de fortalecimento espiritual. Mas antes eu gostaria que você já fosse aí compartilhando com as pessoas que você considera, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com os meus amigos também. Boa noite, tudo bem, pessoal? Deus abençoe vocês. Já começamos. Damos uns 5 minutinhos aí, 2 minutinhos, para vocês entrarem, marcarem seus amigos. E dentro de alguns instantes já começaremos. Pega a sua Bíblia, né? Ou o seu caderno de anotações. Vai se preparando aí. Não desista. Esse é o tema de hoje, confiança e constância. É um tema que quase a gente não gosta de falar, né? Você que participa normalmente conosco aqui na Igreja Cristã Vinde a Mim, você sabe que o nosso lema é confiança e constância. E você vai ver que é algo bíblico, né? Amém. Muito bem. Vamos lá então, todos já estão conectados, já compartilharam, já marcaram aí os seus amigos, seus familiares. Quem não marcou, marque. Deixe-me marcar aqui algumas pessoas também. Muito bem. Bom, hoje então é o nosso 6º dia da quarentena de fortalecimento espiritual, né? Para quem ainda não sabe o que estamos fazendo, durante 40 dias estaremos então aqui compartilhando com vocês às 23 horas, horário Brasil, mensagens para que você possa então ser fortalecido, né? Porque são muitos os ataques, sejam familiares, sejam espirituais, financeiros, físicos. Tem vários obstáculos, né? Várias situações contrárias que tentam fazer com que você desanime, com que você desista. Então é justamente para que vocês fiquem firmes na fé, tá? Maria Cristina Salas, Deus me la bendiga desde Argentina, Mendoza, saludos. Então, Bianca, o tema de hoje é confiança e constância, né? Porque normalmente a pessoa diz, eu confio em Deus, mas essa mesma pessoa que confia em Deus, ela não tem constância, ela não persiste, ela desanima facilmente. Então não é suficiente você dizer eu creio em Deus. Como também não adianta a pessoa dizer, ser uma pessoa assídua na igreja e não ter a confiança na palavra de Deus, né? Exatamente. Boa noite a todos, para você que está entrando agora. A vida cristã, eu costumo dizer que a vida cristã, você não pode desistir, você não pode se cansar, né? Na verdade, a vida cristã, ela é uma maratona. Ela não é uma corrida de alta velocidade, né? Que é quem chega primeiro. É uma maratona, é a constância até a vinda do Senhor Jesus, até o dia que Ele levar você, que Ele me levar. Então, assim, o que acontece com as pessoas é que no meio do caminho elas desistem. Exato. E elas não alcançam as promessas de Deus por conta dessa desistência. Então você pode ser uma pessoa que conquistou muito na vida com Deus, né? Você teve um cargo, um título de pastor, de obreiro, de obreira, de diácono, diaconisa, bispa, seja do que for. Se nós não perseverarmos até o fim, não receberemos a coroa da vida. Não receberemos. E o que é até o fim? É até o fim. É até o fim da vida. É isso que diz lá no livro de Apocalipse. Aquele que perseverar até o fim,
esse receberá a coroa da vida. Então, para nós cristãos, é como você sempre fala, Paulo, eu acho muito bacana o que você fala nas reuniões, nós não temos volta atrás, né? Não. E graças a Deus por isso, né? Nós não temos volta atrás. Pense nisso. Você retroceder, inclusive tem até uma palavra, tem várias, né? Fala que aquele que retrocede, né? Não me compraz, né? Deus não tem prazer na pessoa que retrocede. Está escrito também que a pessoa que abandona, que retrocede, o nome dela será escrito no chão, onde todos pisam, né? E então é importante que você tenha essa constância. Você não pode desanimar. E o mal, ele trabalha justamente para desanimar a gente. Exatamente. Você vê que quando a pessoa ela começa a vir à igreja, e claro, eu estou falando a pessoa que quer compromissos com Deus, claro, né? Você vai observar que parece que tudo se torna mais difícil. E isso é proposital. Primeiro, que Deus permite que isso aconteça, para que você veja se realmente você está na fé. E segundo, que o maligno, ele tira proveito disso. Isso está escrito também, tem um exemplo lá em Êxodo, lá na época de Faraó com os egípcios escravizando o povo de Israel. Né? Quando Deus mandou Moisés anunciar a Faraó para soltar o povo de Israel, Faraó, o que ele fez? Ele aumentou a carga horária de trabalho, aumentou a dificuldade, a ponto de o povo caiu na armadilha de Faraó, dizendo: poxa, Moisés, você, depois que você veio e supostamente quis ajudar-nos, agora você complicou a nossa vida. Olha como nós estamos agora. Então, é por isso que é imprescindível que você seja uma pessoa determinada, decidido e agradar a Deus como corresponde. Porque as dificuldades, gente, na vida cristã, elas aparecem para todos, para mim, para você, para todos nós. Mas a Bíblia diz que com Cristo somos mais que vencedores. Então, nós temos que entender, né, que a vida cristã é uma vida de bênção, é uma vida de paz, é uma vida de harmonia, é uma vida de alegria, com certeza. Mas é uma vida também que exige renúncia. Contínua. Né? Então, se você é o tipo da pessoa que você não tem prazer, né, vamos dizer assim, um prazer espiritual em quebrantar sua carne, né, diariamente pelo Senhor Jesus, em ter o desejo de fazer a vontade dele, você tem que buscar isso, porque senão você não vai conseguir perseverar até o fim. E o nosso inimigo espiritual, ele vai roubar sim a sua alma, porque esse é o propósito final. Por isso, repito, aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. A coroa não vai ser dada para todos, como nós aprendemos no passado. Nós aprendemos que todos são filhos de Deus, nós aprendemos que todos receberemos uma coroa, nós aprendemos que todos nós vamos ser recebidos no céu pelo Senhor Jesus, e não é isso que a Bíblia nos ensina. Então, quando nós começamos a ler a palavra de Deus e começamos a entender a respeito da vontade de Deus para a nossa vida, nós vemos que não é bem por aí, né? Então, nós para aqueles que perseverarem. Olha que interessante. Não é para aquele que tem fé. Alguém aqui tem mais fé do que Pedro? Que conseguiu andar sobre o mar? Você nunca vai ver uma pessoa como esta. Entretanto, ele afundou. Então isso prova que o problema das pessoas, o seu problema não é falta de fé. Até porque a fé pode ser como um grão de mostarda. Por exemplo, você veja os católicos. Você que é católico. Eu nasci no catolicismo, então eu entendo vocês também. Poxa, o católico, ele anda quilômetros. Ele anda de uma cidade a outra, de um estado a outro. Eu conheço pessoas que vêm de quilômetros de distância. Por quê? Porque existe neles uma fé. Exatamente. Obviamente que você deve canalizar a sua fé sempre, né, no Senhor Jesus. Como ele diz, né? Tudo que você pedir em meu nome será feito. Mas isso é um outro tema. O que estamos falando aqui é sobre a questão da fé.
Então o seu problema não é falta de fé. O espírita tem fé, o budista tem fé, até os islâmicos, né? Os islâmicos É uma fé. têm uma fé. É uma Se fé é certa ou não, esse não é o tema que estamos tratando. Estamos tratando, querendo mostrar para você que o seu problema não é falta de fé. Até Jesus disse, se a sua fé for pequenininha, por menor que seja a sua fé, do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é diminuto, você pode remover montanhas de problemas. E o porquê que isso não vem acontecendo? Porque falta constância, falta perseverança, falta você ter punho firme, você não desanimar, você não pode... a fé não, ela independe das épocas, da circunstância, né, temporada, né, como é que fala? As estações do ano, né? A fé, ela independe das estações do ano. Não é temporada alta, temporada baixa. Não, a fé é contínua, tem que ser contínua. Por isso que Pedro afundou. E talvez você está passando hoje por determinados problemas porque surgiu uma adversidade para você e você, ao invés de intensificar a sua oração, o seu jejum, os seus votos usar com as Deus. armas espirituais que tem, né? Exato, você acabou espiritual. que desanimou. Quantas pessoas falam assim, pastor, eu deixei de ir na igreja porque agora eu estou com muitos problemas. Mas é aí que você tem que usar a fé para você resolver os problemas. Exato. É aí que você tem que perseverar, né? Porque, poxa vida, se o Senhor Jesus disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então, se nós temos o Senhor Jesus, nós teremos bom ânimo mediante lutas e tribulações que certamente viveremos, mas vamos vencer, né? Inclusive, existe uma passagem bíblica que diz essa leve e momentânea tribulação. Quer dizer, são tribulações momentâneas, passageiras diante daquilo que esperamos, né? Diante da glória que Deus se nos oferece. Eu tenho o costume de dizer ao povo, né, nas pregações, o mundo não pertence aos fracos. Dentro da igreja, todos são amados, todos são respeitados. Pelo menos aqui na Igreja Cristã Vinde a Mim, nós procuramos educar os obreiros, os discípulos, a amarem todas as pessoas incondicionalmente. Não existe lugares privilegiados aqui na Igreja Cristã Vinde a Mim. Seja quem for, vai sentar como todos sentam. Então o que acontece? É questão da gente explicar isso para as pessoas. Então, se você tem sido uma pessoa que não tem sabido, não tem aprendido talvez como ter uma fé acompanhada de perseverança, até o Espírito Santo, né? O apóstolo Paulo, ele fala da armadura, né? O escudo, olha só, o escudo da fé. Para que é o escudo? É para você proteger. Então a sua fé, se ela não estiver protegida, você também vai, infelizmente, naufragar. Exatamente. Então a constância, a sua perseverança, o seu foco, por isso você tem que cuidar com quem você conversa. Sim, com certeza. Porque se você conversa com pessoas fracas, com pessoas desanimadas, pessoas negativas, pessimistas, normalmente aqueles que mais murmuram e criticam e falam mal dos demais são aqueles que não têm nem confiança e muito menos constância. Não tem. Na verdade, são pessoas que querem te influenciar daquilo que eles vivem, né? E não gostam de ver quando você não gosta. Está progredindo. Então, assim, o que eu aconselho você? O que eu faço há quase 25 anos da minha vida? O que eu faço? Eu não olho para os lados. Eu sou igual o sapinho. Sabe o sapinho? Lembra da história do sapinho? Quer contar, amor? Não, pode contar você. Né? Todo mundo já sabe a história do sapinho. Quer dizer, tinha um sapinho que estava lá no poço. Não era assim? E aí ele estava tentando subir e sair daquele poço, né? E lá em cima já tinham outros sapinhos. Uns falavam, isso, você vai conseguir, continua. E outros falavam, não, você não vai conseguir. Mas ainda assim ele escalava, mesmo diante das duas vozes. Quando ele chegou lá em cima, tanto o sapinho que criticava como o outro que dava apoio, perguntaram, mas vem cá,
Como você conseguiu sair desse poço, já que ninguém consegue sair desse poço sozinho? Aí ele ficou assim. Ele era mudo. Eles perguntaram de novo. Ele era surdo. Surdo e mudo. Ele era surdo e mudo, então... Por isso ele conseguiu, porque ele não escutou os negativos, os desertores da fé, digamos assim. Então não escute vozes negativas, sabe? Viva você a sua fé, persevere você em Deus, faça você aquilo que agrada a Deus com uma consciência limpa. Se você tem a sua consciência limpa, eu costumo dizer que a consciência limpa é o melhor travesseiro. Você tem? Porque eu tenho. Então, se nós temos a nossa consciência limpa, vamos adiante. Deus é com a gente. Os frutos mais adiante falarão quem é e quem não é que persevera na fé no Senhor Jesus. Só para você poder participar conosco da oração e depois poder meditar na palavra de Deus, tá? Em Gálatas, capítulo 6, verso 9. Olha que interessante. Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Então existe um tempo, né? Por isso você não pode desanimar. Você tem que fazer para Deus, porque se você faz pensando, só um minutinho. Se você faz pensando em receber a bênção, em colher instantaneamente, você vai desanimar rápido, que é isso que acontece com a maioria das pessoas. Exato. Elas desanimam rápido porque elas querem tudo para ontem. Elas acham que Deus é um garçom, que é delivery, e não. Primeiro diz aqui a Bíblia, não nos cansemos de fazer o bem. Então, observação, temos que fazer o bem incondicionalmente. Pois no tempo próprio, então existe um tempo certo. Se você não está no tempo de casar, não case. Se você não está no tempo de investir, não invista. Se você não está no tempo de tomar determinadas atitudes, então não faça. Porque se você fizer no tempo errado, vai dar problema. A Bíblia nos orienta e nos explica. E logo diz, no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então, quantas são as pessoas que deixaram de colher as bênçãos de Deus porque desanimou? Talvez você desanimou de vir à igreja, talvez você desanimou de orar, você já não ora como orava antes. Antes, você dobrava o seu joelho e orava. Hoje você tem uma dificuldade imensa, se é que faz. Talvez você deixou de ler a palavra de Deus. Você escuta todo mundo, mas você não lê a Bíblia. Então você está desanimando. Isso são sinais de uma pessoa que está desanimada. Você esfriou na fé. Você chega a ponto de dizer, eu já não sinto a presença de Deus, já não tenho prazer de ir para a igreja, de ser fiel a Deus. Então são princípios de uma pessoa que está desanimada. Então se você detecta isso em você, e claro, automaticamente o desânimo vai fazer com que você fique pesado, você vai começar a se sentir incomodado, emocionalmente você fica fraco, você fica debilitado, aí vem a famosa ansiedade, aí entra o nervosismo, aí começa a angústia e vai canalizando na depressão. Então, não desanime. Combinado? Gálatas, capítulo 6, verso 9. Amém. Vamos fazer então aqui agora a nossa oração. Sim. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, nós estamos à sua total disposição, tá bom? Tem o nosso WhatsApp, você pode marcar aí, o prefixo daqui da cidade é 12 997 90 11 51. Você pode me escrever agora mesmo, como ontem aconteceu aquele caso daquela moça que tomou 200 comprimidos para se suicidar e graças a Deus ela não morreu, deu tempo. Eu terminei aqui a live com vocês, eu prometi para ela, entrei em contato, fiquei conversando com ela e hoje, no culto no lar, se você ver os nossos vídeos lá no YouTube, você vai encontrar a Igreja Cristã Vinde a Mim. Ali você vai encontrar. No culto no lar, ela já deu um testemunho dizendo, já me sinto melhor, estou mais tranquila. Então, isso que estamos fazendo, acredite,
Está entrando em você neste momento o Espírito de Deus. Amém. E quando o Espírito Santo entra, acompanhado com ele, entra a força, a esperança, a fé. Haverá dentro de você uma certeza, brota uma nova esperança. Como diz aquela luz no final do túnel. Pastor Luiz Paulo, estou cansado de bater em portas e não tenho êxito. Então acredite, se você está ouvindo essa mensagem é porque o Espírito Santo ele está dando a você talvez a última porta. Então aproveite a oportunidade. Você está tendo a porta aberta, agora entre, tá bom? Acabando essa pandemia toda aí, que prontamente esperamos nós que seja rápido, eu quero ver todos vocês aqui na igreja. Sim. Vai ser um prazer. Vai ser uma bênção. Tá bom, meus queridos? Vamos falar com Deus? Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos se for possível. Meu Pai amado e querido, em nome de Jesus, eu te peço, vá ao encontro de todos os que se encontram, talvez, com dúvidas ou desanimados, já sem forças de orar, de lutar, de se consagrarem, de serem fiéis a Ti, de crerem que existe um Deus vivo e poderoso que atende o clamor do necessitado. Meu Deus, então abençoa todos. É o que eu declaro aqui agora, que nessa quarentena de fortalecimento espiritual, nós possamos ter aqui inúmeros testemunhos de fé para que o Teu nome seja glorificado. É o que eu te peço. E você que crê, diga, eu não desanimarei a partir de agora. Amém? E graças a Deus. Muito bem, meus queridos. É isso. Não desanime. Lute. Quando você se sentir cansado, então você aumente o seu esforço. Aumente a sua sintonia com Deus, o seu relacionamento com Deus. Porque Ele é o que dará força ao cansado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. E amanhã, às 23 horas, estaremos aqui ao vivo com todos vocês, com o nosso 7º dia de quarentena. Deus abençoe. Tchau, tchau.